Pensa que era mais ou menos esse o câmbio mesmo, 1 para 7, 1 para 10 na época que a gente foi. Isso em 2012, então, em uma Agora tá década. 1 para 90? O oficial. O oficial, o paralelo 1 para O 180. real, que eu digo, né? Ah, não, eu tava dólar isso aí, né? $1? É. O dólar. Então, para real é diferente, divide por 5 aí. Mas mesmo assim, olha o quanto avançou. É até um recado de que a inflação muitas vezes não é linear, né? É aquela frase do Milton Friedman que fala que a inflação é um problema monetário, mas a hiperinflação ela pode vir por aspectos políticos. E lá, a política usa e abusa da regulação que eles podem ter sobre a economia, uma série de medidas horríveis, como o tabelamento de preços, e aí os preços explodem. Mas, Ulrich, aproveitando essa pauta de Bitcoin que você citou, você enxerga um mundo através dessa competição que pode existir entre um dinheiro privado e um dinheiro estatal, onde a gente teria uma ausência de inflação, talvez até de maneira mais estrutural, né? As coisas ficando cada vez mais baratas, um processo deflacionário. Porque se a gente for pensar, até na época do lastro ouro, por exemplo, você tinha uma inflação porque havia descoberta de novas minas de ouro, então havia um aumento de oferta monetária, mas era sempre um aumento pequeno. E se a economia se tornasse mais produtiva, com mais bens e serviços, isso sendo mais ofertado, o aumento disso sendo maior do que o do dinheiro, então a tendência era que o dinheiro comprasse cada vez mais coisas. Você vê isso acontecendo novamente? No curto prazo, difícil. E talvez nem nas nossas vidas a gente vai ver uma economia com dinheiro que mantém realmente estabilidade de poder de compra. E não estabilidade do crescimento da taxa de inflação, que é o que hoje eles chamam de estabilidade de preços. Mas para usar o exemplo do ouro, é interessante como quando a gente vivia no padrão ouro, ou até mesmo na prata, durante décadas e séculos, realmente havia uma estabilidade de preços no longo prazo. Alguns anos eram anos inflacionários, mais descoberta de ouro ou mais crédito bancário na praça, isso fazia com que os preços aumentassem, mais dinheiro circulando. Mas esses episódios eram autocorrigidos por anos depois de deflação. Então a gente consegue ver, e tem um gráfico do Banco da Inglaterra muito interessante, de 800 anos do nível de preços. E a gente vê que de 1200 até 1971, praticamente, ou 1930, quando confiscaram o ouro nos Estados Unidos, ou forçaram a entregar por um preço X, a gente tinha anos de inflação, anos de deflação, anos de inflação, anos de deflação. Então o índice de preços era realmente estável. E aí chega o século XX e esse indicador faz assim, ó, pá, é uma pancada para cima, porque a gente só tem taxa de inflação. Não tem mais esses episódios de correção de deflação. Então, respondendo à pergunta, é difícil a gente vislumbrar que isso possa acontecer tão cedo, porque nenhum governo quer abrir mão da emissão monetária. Essa que é a verdade. Eu vou além, não é apenas abrir mão, mas proíbe qualquer concorrência. E foi o que acontece desde sempre, não é permitido a concorrência monetária. E o Bitcoin existe só porque não é possível pará-lo e porque ele ainda não é percebido como um real concorrente para as moedas estatais. Até hoje, economistas acham que isso é um grande devaneio de libertário, de geek, que não vai ter futuro e que não tem como ser moeda. E por isso que até hoje é não ignorado, mas talvez subestimado. Mas difícil a gente ver nas nossas vidas, talvez, um mundo onde a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano. Que é o normal, como você explicou, né? O crescimento econômico ele é deflacionário por definição. Que é outra coisa que se ensina muito errado nas faculdades, todo mundo aprende, a gente precisa de... a inflação é importante para a economia crescer. Tem até educador financeiro que eu já vi falando isso já. Gente. Mas e é justamente o oposto. Se a gente imagina que crescimento econômico significa você produzindo mais, ter uma abundância maior de bens e serviços, é de se esperar que então os preços vão cair. Fique mais barato. Essa é a resposta natural. Mas isso só não acontece porque o outro lado da equação, que é o dinheiro, está aumentando cada vez mais e num ritmo maior do que a produtividade da economia. Por isso a gente tem essa inflação. E a inflação só não é pior porque a gente está muito mais produtivo hoje, né? Claro. Porque a gente pega mesmo com Esse é outro ponto importante. Pois é, de aumento de oferta monetária. Você pega, por exemplo, no passado, com R$30 você comprava um CD, agora com R$9,90 você assina uma plataforma de streaming que te dá acesso a músicas ilimitadas. Com R$30 você alugava 3 vídeos e tinha que rebobinar a fita ainda, você não pagava a multa. Hoje você paga um Netflix ou um Amazon Prime. Muita fita rebobinei. Pois é, e você consegue acesso a um acervo ilimitado de conteúdo. Que você quiser. Praticamente. Então, por conta disso, devido a esse avanço tecnológico, vários preços ficaram mais baixos, apesar
das tentativas do governo de deixar tudo mais caro através do aumento de oferta monetária. Esse é um outro argumento pelo qual a gente entende como os índices de inflação são muito deficientes. Sim, por isso que eu digo que é a melhor aproximação que nós temos para mensurar a perda de poder de compra do dinheiro. Mas não há nenhuma métrica que vai conseguir expressar com exatidão essa perda de poder de compra da moeda. Nenhuma. Porque o que o dinheiro compra, o poder de compra da moeda é tudo aquilo que ele pode comprar. E como ele pode comprar bens, são ativos, imóveis, mercadorias, não tem um único indicador que vai conseguir expressar isso, até porque muda para cada pessoa, né? Então, como a gente falou antes. Mas a tecnologia e os saltos de produtividade que ela fornece, isso não é capturado pelos índices de inflação. Não, até porque você pega o IPCA, é uma média de uma cesta de consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. É muito amplo, assim, é muito né? amplo, É não muito faz difícil você sentido. calcular. Basta, faça um exercício, cada um que está nos assistindo, pega lá todos os componentes do IPCA e vê quantos daqueles componentes que Você você consome. adquire todo mês. Talvez mais da metade você não consome. E pegando, por exemplo, essa grande discrepância que existe hoje entre IPCA. O IPCA é calculado pelo IBGE, que é do governo. Sim. E o IGPM é calculado pela FGV, que está fora do governo. E o IGPM fica muito mais alto do que o IPCA. O IGPM é para os imóveis, né? Também, né? É usado para outros reajustes. Ah, é outros também? Não E sabia. também muda o cálculo, né? Porque só 30% do IGPM leva em consideração preços ao consumidor. Você tem 60% levando em consideração preços ao produtor. Que varia muito mais. Pois é, você enxerga, pensando no que vai acontecer para frente, assim, como o IGPM está muito alto, os preços ao produtor muito alto, essa inflação subindo ainda mais? Ou não? Você acha que, olha, vamos bater num teto assim e depois deve ficar mais tranquilo? Pergunta importante e difícil resposta, né? Vou fazer a previsão de preços agora. Primeiro sobre o IGPM. Realmente ele tem esse componente onde 60% é o IPA, então preço ao produtor, que são preços que variam muito mais, porque é matéria-prima, tem itens importados, então quando o câmbio deprecia, no mês seguinte já impacta o IPA na hora. Tem também o INCC, então da construção civil, então é 10%. Então é um indicador que acaba variando muito mais do que o IPCA. Mas só fazer um parênteses sobre o IPCA, que você falou que é o índice do governo. Isso me lembra uma frase do Charles Goodhart, que ficou cunhada como a lei de Goodhart. Ele foi economista do Banco da Inglaterra, que ele dizia que quando um índice é adotado como meta oficial pelo governo, todo aquele valor que ele tinha informativo acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o governo vai querer maquiar ele, né? Eu nunca me esqueço do IPCA da Dilma de 2011, que foi 6,50, assim, cravado, que era o limite superior de tolerância naquela. Que coincidência! 6,50. Realmente brilhante. Atingiram no limite máximo ali da meta de inflação. Foram no mercado, só que a Dilma queria. Vai nesse mercado aqui para calcular a inflação. Hoje, olhando a nossa taxa de câmbio, ela já depreciou, mas ela ficou ali contida naquela banda ali até 5,35, 5,40, não superou isso. Então, o efeito câmbio nos preços daqui para frente não deve ser tão relevante. Então, isso não deve impactar tanto o preço ao produtor. Mas a gente tem, no momento, um desarranjo na economia mundial, onde o frete marítimo está uma loucura. Assim, foi multiplicado, o frete de containers foi multiplicado por 10 ou 12 vezes em alguns casos. É realmente uma insanidade. Várias commodities estão com os preços em alta, alguns materiais como chips estão em falta. Então, tem, assim, realmente falta de alguns produtos, gargalos na cadeia produtiva, e isso pode ainda impactar o preço ao produtor. Mas o lado que é importante, como eu sempre digo, que é importante olhar a expansão monetária, como é que está isso se comportando? Se olhar o M2, por exemplo, parou de crescer no ritmo que estava no ano passado. Então já está caindo e fortemente o ritmo de crescimento do M2. Então, olhando para frente, esse combustível inflacionário deu uma arrefecida. Então, até eu concordo que eu acho que a gente está com uma inflação daqui para frente, pode ser mais transitória, ela pode ceder, sim. Para mim, é um cenário mais positivo para a inflação. Mas, claro, tudo depende do que governos fizerem, tensão política. Vai que câmbio vá de novo lá para os 5,50, 5,80 ou quase 6. Vai que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil acabam sendo abusados pelo governo e o crédito flui demais. Então depende do que vai acontecer. O governo se endivida pra caramba pra dar um novo auxílio num ano eleitoral. É muito difícil sempre de falar. Mas esse ponto do frete marítimo, por exemplo, para corrigir isso,
O frete tá muito caro, um monte de empreendedores vem isso e fala, nossa, vamos construir navio para pegar essa recompensa econômica que existe lá. Só que construir um navio são o quê? 2, 3 anos? Eu não sei, né? Não entendo esse mercado. No mínimo 1 ano e meio. Pode ser que os preços permaneçam no patamar mais alto por mais tempo, né? E com a inflação arrefecendo, quer dizer preços aumentando menos e não deixando de aumentar da maneira que a gente tem hoje. Acho que esse é um ponto importante que você trouxe, porque a gente fala muito da taxa de inflação, que a gente vê o IPCA está subindo a 1% ao mês, 0,80, 0,90, até pode ficar em 0,20, talvez 0. Mas o poder de compra da moeda, ele não volta para patamares anteriores. Até a taxa de inflação pode diminuir, mas o dinheiro não vai voltar a comprar o que ele comprava 2 anos atrás. Ele perdeu esse poder de compra e já era, não volta jamais. Por isso que agora eu adotei isso como prática. Sempre que sair o IPCA, eu não vou botar o gráfico do IPCA, eu vou botar o gráfico do poder de compra do real. Porque cada nova leitura do IPCA vai mostrar mais um recorde de perda de poder de compra do real. Ou seja, é mais uma mínima histórica do valor da nossa moeda. E o real já perdeu mais de 85% do poder de compra, né? Exato. E a nossa melhor moeda. E a nossa melhor moeda. Que tristeza, Jesus. Bom... Vamos encerrar com esse mercado animador, não é mesmo? Eu vou deixar uma última pergunta aqui pro Urs. Pensando no futuro, o real tem 27 anos. Você enxerga a existência do real por mais 27? Ou você acha que, pensando até na qualidade dos políticos brasileiros, né? Que o real terá tanto tempo assim de existência? Eu sempre sou otimista. Eu nunca imaginei o real morrer. Eu tô preocupada agora. A morte do real. A morte do real. Porque ele já é muito longevo pensando no que é o Brasil. Eu não imaginei minha vida sem o real. É engraçado então, eu não aposto muito nisso. Por mais 27 anos? Pois é. O que você acha? Que estaremos vivos até lá. Espero que sim. É o que a gente espera, né? Vamos matando madeira aqui. Né? Olha, eu acho que é possível por mais 27 anos. Eu vou mudar a pergunta. Tem que fazer uma mala pro futuro. Pra chegar com uma moeda que mantém o seu poder de compra, né? O que você colocaria nessa mala? Só moedas? Só moedas. Não pode colocar S&P 500. Aí seria ótimo, né? Tá garantido ali mais ou menos. Não, mas Bitcoin pode? Pode. Bitcoin tratando como uma moeda. Vamos ser só como uma moeda. Chaves do Bitcoin. Eu botaria ouro. Botaria Bitcoin, sem dúvida. E talvez de moeda, a única que eu colocaria, mas bem pouco, o franco suíço. Apesar de tudo que o Banco Nacional Suíço tem feito nos últimos anos, em termos de impressão de dinheiro, para evitar que a sua moeda se valorize, né? Pois que eles têm um problema inverso ao nosso. Lá, como o franco suíço é tão demandado como um porto seguro, ele começou a se apreciar demais na década passada. E aí o Banco Nacional Suíço começou a imprimir dinheiro e comprar ativo no mundo inteiro. É hoje um dos maiores acionistas da Apple, o Banco Central da Suíça. Comprou bem, pelo menos. Né? Comprou bem, fez muito dinheiro. Então, para evitar que a moeda se valorizasse demais, eles começaram a imprimir dinheiro. Entendi. Mas, então, acho que é a única. É bacana porque quando a gente olha as moedas mais longevas que ainda estão em existência, é o dólar, é o eu franco, levaria o dólar, assim, bem... a libra esterlina, mas que também perdeu muito poder de compra no último século. O iene japonês também, mas perdeu muito poder de compra. Claro que no último meio século está estável, mas até a Segunda Guerra e depois perdeu muito valor. Acho que só ouro e Bitcoin já tá bom, né? Talvez o franco suíço como souvenir. O que você levaria, Boldinha? Eu levaria também ouro, Bitcoin, que eu aprendi com você, mas eu levaria dólar, levaria dólar? Pouquinho só, né? Porque vai que na hora que eu chegasse lá no futuro ia ter que comprar rápido alguma coisa. Pensando sempre pensando, tipo, viajando pro exterior, entendeu? Pensando naquele conceito do Taleb, né, do efeito Lindy, você pega o dólar, existe desde 1776, então tende a existir por mais tempo. Mas vai saber o que vão fazer com o dólar. O que você levaria, Boldinha? Eu levaria também ouro, bastante ouro. Levaria um pouco de Bitcoin, não tanto assim, porque é muito novo, né? Sim. Mas pode ser aquele pouco que vai ser responsável por quase toda a rentabilidade da minha mala. Franco suíço eu gosto, porque como o Rich falou, eles foram obrigados a criar moeda, porque se eles mantêm estável e todo mundo cria, todo mundo começa a comprar, o preço da moeda deles dispara e aí não consegue exportar mais nada pro mundo. Mas eu levaria real sim, notas de R$1. Como souvenir, porque dá pra vender no Mercado Livre do futuro por preços muito altos, né? Acredite, o Bruno tem isso em casa. Mas o que é como curioso, né? Porque essa nota de peso aqui perdeu muito poder de compra e como reserva de valor foi uma porcaria, mas talvez agora, nos últimos anos, ela tenha ganho como valor, porque agora histórico, é um valor lá, né? histórico. Eles nem devem ter mais nota de 2 pesos lá, por exemplo. Não serve pra nada. Não existe mais, não existe. Exato. Muito mas bom, é isso. amor.
Urrich, como é que o pessoal te acha em rede social para continuar aprendendo contigo? No Instagram, urrich.fernando. No YouTube, só colocar lá Fernando Urrich, vai encontrar. E no Twitter também, Fernando Urrich, estou sempre dando pitacos e, como eu digo, acabo às vezes usando como um desabafo, uma ferramenta de desabafo, que não recomendo, porque a gente acaba escrevendo besteira. Corajoso. Corajoso. Mas, enfim, tô lá sempre colocando muitas opiniões todo santo dia. Você, Boludinha? Vocês podem me achar no @maluperini no Instagram ou aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia tem estreia. Estamos pensando seriamente em fazer uma estreia ao vivo, hein, Boludinho? Não é verdade? Eu Pode acho ser que que esse role. episódio vai sair depois de um ao vivo, talvez. Então, enfim, pode ser que role. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta o vídeo. Vocês são safados, vocês não curtem o vídeo. Depois fica lá um monte de gente assistindo aí ao vivo e não curtiu o vídeo. Saiba que eu estou brigando com vocês. E se inscrevam no canal, porque sempre tem vídeo novo aqui também pra ajudar a gente. Também tem vídeo não, né? Podcast novo todas às 7 ou 6 da manhã? 6. Olha, tá bravo comigo. Eu tô olhando. Você quer dar um recado? Errou o script É aqui. às 6 da manhã, na quinta-feira, em todas as plataformas de streaming de áudio. Também vocês podem fazer já o cardio do dia com o nosso podcast. É que já tá no roteiro da Malu ela ter dúvida do horário. O horário é sempre o mesmo, ela sempre Mas fala eu assim. sempre erro, mas eu olhei, ele tava. Vocês viram? Briguem com eles. Bom, vocês podem me achar em Bruno_Perini no Instagram, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quarta-feiras, e aqui no canal dos sócios toda quinta. Lembrando, se inscreva aqui no canal e nas plataformas de streaming, pelo menos no Spotify, você pode se inscrever lá também para E ativar acompanhar o sininho, os nossos inclusive, conteúdos. também. E ative as notificações. Gostaria novamente de agradecer ao nosso convidado, Fernando Urrich. Muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui com a gente. Espero que sim. Honrado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado bastante da conversa. Com certeza. E agradecer a todos vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.